Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma edição daquele quadro onde vocês me perguntam coisas e eu venho aqui em vídeo responder. Geralmente vocês mandam essas perguntas ou no Instagram ou na aba de comunidade do YouTube, tá? É onde eu recolho mais essas perguntas. Hoje eu selecionei bastante pergunta e sempre fica aquele aviso, né, gente? Se eu não peguei a sua pergunta, não é nada pessoal com você, pelo amor de Deus, é que tem muita pergunta. Essa edição aqui eu tive mais de 200 perguntas, só pra vocês terem ideia. Então, assim, não é nada pessoal com você não, tá? É só muita gente que manda mesmo. Mas antes de eu começar essa nova edição de Ask Miss, né, eu vou pedir pra você, por favor, se inscrever no canal e deixar o seu like. A gente tá aí na meta de chegar aos 300 mil inscritos no Plantão Geek. Então você já pode ajudar bastante se inscrevendo aí embaixo, né? Porque tem gente que assiste os vídeos aqui e não é inscrito no canal, olha só que coisa, né? Desce aí um pouquinho, se inscreve no canal, compartilha o canal pra todo mundo que você conhece que gosta de filme, série, gosta de Stranger Things, Percy Jackson, que são duas temáticas bem fortes aqui do canal. Manda pra aquela galera, converta aqui geekeiros, né, pro Plantão Geek, pra gente chegar a 300 mil logo. Eu convido você também a se tornar membro do Plantão Geek pra ter acesso a benefícios exclusivos, como por exemplo, você pode ver o vídeo primeiro que todo mundo, você pode ter acesso aos roteiros e mais um monte de coisa bem legal, que você pode saber direitinho clicando no botão aí embaixo de torne-se membro, e aí aparece certinho os benefícios que cada assinatura ali tem. Sem mais delongas, vamos começar aqui a nova edição de Ask Miss. Bora lá pra vinheta. Star Silly. Por que Miss Walker? Tem algum significado? Então, isso eu expliquei uma vez, eu acho que faz uns 84 anos, um dos primeiros Ask Miss me perguntaram esse negócio de Miss Walker. E esse nome que eu utilizo, na verdade, foi o primeiro nome que eu utilizei na internet, assim, tipo, jogando com os meus amigos, etc. Eu pegava esse nome porque desde 2010 eu assistia The Walking Dead. E o pessoal que é fã de The Walking Dead é chamado de Walker. Walker seria o zumbi ali do Walking Dead, né? Porque fica esse fato curioso, caso você nunca tenha percebido, The Walking Dead, os caras nunca chamam o zumbi por zumbi, eles sempre chamam de Walker, que é tipo andarilho. E aí os fãs de Walking Dead eram chamados de Walker, e eu gostava muito de The Walking Dead. Então eu coloquei o meu nome de Miss Walker, porque Miss significa senhorita, né? Então é como se fosse senhorita Walker, para o pessoal ali perceber que eu era fã de Walking Dead e perceber também que eu era uma menina ali jogando, né? Isso algumas vezes me ferrou, inclusive, porque os caras na internet, as meninas que jogam sabem, né? Os caras na internet é meio podre. Muito complicado. Mas enfim, eu comecei a usar Miss Walker e eu gostei desse nome. E eu comecei a utilizar até em trabalhos da internet. Como, por exemplo, eu já trabalhei em blog de série, esse tipo de coisa, e eu assinava como Miss Walker. Então é daí que vem esse nome, Miss Walker. Tyrone. Se der pra fazer um vídeo sobre, eu amaria, mas qual é a diferença de um diretor de filme, série e novela? É uma excelente pergunta, né? E na verdade não é tão complexo assim, porque o diretor, ele tem a mesma função nessas três produções. A única diferença é que ele tem que ter um feeling muito maior do que é esperado naquela produção, né? Por exemplo, uma novela tem muitos episódios, né? Um filme é uma coisa única, né? Um longa-metragem. E uma série é uma história ali cortada em vários pedacinhos, né? Como se fosse isso. Tanto que, em série, vocês podem observar que existem diretores diferentes. Não tem um só diretor na série. Se você olhar lá nas suas séries favoritas, você vai encontrar 4, 5 diretores ali numa mesma temporada. Isso porque cada diretor tem o seu estilo, né? Tem os seus enquadramentos preferidos. Ele tem ali um foco maior em determinados pontos de roteiro, né? Tem diretor que sabe fazer ali uma narrativa psicológica muito legal. Tem outros que gostam de fazer cenas ali numa guerra, sabe? Enquanto tem outros que curtem fazer filmagem no, sei lá, no meio do mar e esse tipo de coisa. Então você tem que ver qual diretor condiz mais com aquele episódio, o que vai retratar e tal, pra ficar melhor. Então, assim, objetivamente não tem diferença em diretor de filme, série e novela. Só que ele tem que saber muito bem aquilo que ele tá querendo passar, sabe? Por exemplo, o diretor de novela, ele não usa muito uns enquadramento próximo, sabe? Uns close na cara, esse tipo de coisa. Entre outras características do meio televisivo, que dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Mas basicamente é isso, não tem diferença objetivamente falando.
Miss, você produzirá um Esquenta Harry Potter, Esquenta HP? Oh, eu gostei dessa pergunta, hein? E sim, eu quero produzir um Esquenta HP. Pra quem não sabe, vai sair uma série de Harry Potter, né, pela HBO Max no futuro. Eu falei um pouquinho sobre essa notícia nesse vídeo aqui, ó, que tá no card, você pode conferir. E sim, eu quero fazer cobertura de Harry Potter, eu quero falar dessa série. E aí, quem sabe a gente planeja um Esquenta HP, né? Igual eu fiz o Esquenta PJ pra falar dos vídeos de Percy Jackson, pra apresentar Percy Jackson pra galera. Então eu acho que vale fazer um Esquenta HP, sim. Baile Ray. Miss, como você prepara um personagem pra morrer? Então, eu tenho um vídeo inteirinho falando sobre dicas, né, pra você preparar um personagem pra morrer na história, ou então pra você identificar qual personagem que pode ser suscetível ali a morrer no filme, na série que você tá assistindo. O vídeo tá aqui no card, mas assim, só falando objetivamente, pra não perder a pergunta, né, estabeleça muito bem qual é o objetivo daquele personagem. Você não cria personagem por criar, porque ele é legal, porque ele é o amigo do protagonista. Não, é porque que o protagonista tem que ter esse amigo. Qual que é a função? O que ele traz pra história? A partir do momento que a função dele é concluída, significa que ele não tem mais função e, portanto, se torna descartável. E aí você pode matar ele. Então, pra você preparar um personagem pra morrer, você pode pensar que você tem que preparar o momento que o objetivo dele ali vai estar completo, né? Se você tem lá um personagem que o objetivo dele é mostrar o caminho certo pra um grupo de heróis, você coloca ele lá mostrando o caminho certo e você sabe que a partir de determinado momento, quando o objetivo dele terminar, você já vai poder matar, você já preparou ele pra esse momento. Pra você saber um pouquinho mais, eu aconselho ver ali como complemento, né, o vídeo que eu fiz no Cinemês só falando disso. Raquel Cristina. Oi, Miss. Existe algum tipo de subgênero pra filmes de suspense onde o protagonista engana o telespectador? Tipo Sexto Sentido, Ilha do Medo, As Linhas Tortas de Deus... Eu amo seus vídeos e sou muito sua fã. Obrigada, Raquel. Um beijo pra você, obrigada aí pela sua pergunta. E, cara, respondendo a sua pergunta, eu acho que um filme que tem muito a intenção de enganar o telespectador, geralmente, ele pode ser ali do gênero de terror psicológico. Porque ele quer brincar com o psicológico do telespectador, né? E com isso você pode puxar que o filme pode te enganar dessa forma. Então, se eu fosse pra colocar um gênero aqui pra você pesquisar mais filmes desse tipo, né? Inclusive, todos esses que você citou são terror psicológico, assim como um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, né, O Iluminado, que também é um terror psicológico. Então, se fosse para dar uma resposta, seria isso. Terror psicológico é o gênero. Arthur. Oi, Miss, tudo bem? Qual é o elemento do audiovisual você mais gosta e qual você mais odeia? Olha, o que eu mais gosto fica muito um empate, porque eu amo falar de narrativa, eu amo falar de construção de narrativa, narrativa psicológica e esse tipo de coisa, mas eu também amo cinematografia, eu amo analisar cinematografia, não é à toa que eu fico fazendo as análises aqui no Plantão Geek, então eu diria que o que eu mais gosto é um empate, eu não consigo escolher entre cinematografia e narrativa. E o que eu menos gosto, eu diria que é calcular o orçamento, gente. Essa parte de produção executiva é muito dor de cabeça, sabe? É produtor executivo e produção no geral. Você tem que calcular uns orçamentos, sabe? É muito número, e eu não sou muito fã de números, eu não sou muito boa com eles. Então essa é a parte do audiovisual que eu menos gosto e é uma das mais importantes, que é calcular o orçamento, locação, cachê e esse tipo de coisa. Muito difícil. Muito chato! A Luz do Mundo. Miss, se você fosse fazer um livro de outro gênero literário, qual seria? Muito boa essa pergunta. Inclusive, dá pra eu introduzir alguns projetos futuros aqui, porque eu tenho planos pra escrever em outro gênero, né? Eu tinha comentado brevemente algumas vezes nos stories e esse tipo de coisa, mas eu gosto muito do gênero de fantasia, né? Aquelas fantasias meio aventura e tudo mais. Então eu quero muito escrever livros de fantasia no futuro, aquelas aventuras, sabe? Que pode ser uma coisa que lembra algo de época, etc. Gosto muito desse gênero e eu tenho alguns planos aí, algumas sagas e livros solos também, tipo uma historinha que é num livro só e pronto. Tudo planejado, mas no momento, né, eu tô trabalhando aí no segundo livro das Crônicas do Novo Mundo, que pra quem não sabe, eu tenho um livro publicado, olha só, né? Eu tenho um livro de suspense e terror publicado e o link tá aí na bio, caso você sinta interesse. Ficarei muito feliz se você pegar ele aí, né, se você comprar ele, seja Kindle, seja físico, isso já, olha, já ia me deixar muito feliz. Então, quem tiver interesse, tá aí embaixo. Shut up and take my money!
Vits Lucas, o que você mudaria em uma adaptação de Heróis do Olimpo? Inclusive, acha que funcionaria melhor em live action ou animação? Pô, essa pergunta é muito boa, né? Porque é uma pauta, eu diria que grandiosa, no fandom de Percy Jackson. Pra quem não sabe, o Lucas aqui tá comentando sobre uma saga chamada Heróis do Olimpo, que é ali do mundo do Rick Riordan, Percy Jackson, etc. E, cara, eu gosto muito de Heróis do Olimpo, né? Eu sei que tem uma galera aí que pode ter alguns contras a mais do que eu, só que a única coisa que eu mudaria, vou falar de uma forma que não dê spoiler, né? Tem certo personagem que corre muito risco ali no final da saga, né? Que ele é colocado assim como se ele tivesse prestes a morrer, né? Todo mundo acha que ele morreu ali no final da saga e tudo mais, só que aí na verdade ele não morreu, ele sobreviveu. Então eu mudaria isso, eu teria matado esse personagem aí, que quem leu sabe, porque assim, dessa forma, eu acho que traz mais peso na história, né? Faz com que seja realmente uma problemática que, olha, foi perrengue passar por tudo isso, sabe? Pra mim tinha que ter alguma consequência, e essa seria uma consequência adequada, porque era um personagem que a galera curtia, e seria algo preparado também, eu tinha certeza que esse personagem ia morrer. Então quando ele sobreviveu, eu falei, ah, tá bom. Nossa, que bosta! Então eu mudaria isso e, respondendo a outra pergunta, eu acho que funciona melhor em live action. Eu sei que tem uma galera que puxa pra animação por conta de umas edits, por conta de algumas coisas que já fizeram muita edit em animação de Heróis do Olimpo. Eu assistiria da mesma forma, tá? Nada contra ser animação. Só que eu preferiria live action porque eu gostaria de ver, assim, realmente pessoas naquilo. Se você pegar o mesmo elenco de Percy Jackson ainda, que está super interessado em fazer Heróis do Olimpo também, que já tá ali nos direitos da Disney, cara, pra mim seria perfeito. Miss, sobre livros, como você fez pra desenvolver bem os seus personagens com a história, seguindo até o clímax? Cara, eu acho que uma das coisas que eu fiz, que eu tentei focar muito no meu próprio livro, eu queria muito que você conhecesse o personagem, né? Eu preciso que vocês conheçam os meus personagens, saibam os seus prós e contras, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta. Sabe aquele negócio quando você conhece tão bem uma pessoa que você sabe exatamente como ela vai reagir numa situação? Então, eu precisava que você, telespectador, né, nesse caso aqui que tá vendo o vídeo, se você estiver lendo o livro, é você, leitor, eu precisava que você conhecesse o personagem, que você soubesse dele, assim, como a palma da sua mão. Dessa forma, é mais fácil eu te guiar até o clímax, porque você meio que vai tentando antecipar o que o personagem vai fazer. Você vai apresentando características dos personagens aos poucos, assim, com uma função, né? Com um propósito. Se eu tô lá criando um personagem que ele é esquentadinho, é óbvio que eu vou colocar ele numa briga em algum momento, sabe? Ou então um personagem que é todo desesperado, ele é, sabe, todo sentimental, esse tipo de coisa. É óbvio que uma hora ele vai ser sentimental, na hora que não pode. E esse tipo de coisa, né? Então pense bastante nisso. Como você apresenta o seu personagem e por que ele tem determinadas características. Você não pode criar um personagem que tem uma característica só porque é legal, sabe? Não. Por que esse personagem tem essa característica? Por que é importante ele ser assim? No que isso contribui para a história, né? Dessa forma você consegue guiar melhor para um clímax. Laís, Miss, eu tenho muitas dúvidas sobre minha carreira. Eu sou apaixonada por cinema, mas eu fico insegura quanto ao futuro dessa profissão no Brasil, onde o audiovisual não é tão valorizado. Poderia dar alguns conselhos sobre? Não. Então, uma coisa que eu acho que a galera tem que tentar abrir um pouco a mente sobre o audiovisual é que audiovisual não é só filme e série, gente. Isso aqui, ó, nesse momento está sendo audiovisual. Tudo que envolve vídeo e áudio é audiovisual, é por isso que tem esse nome, afinal de contas, né? Audiovisual. Então, assim, você tem que ver, pra ver se isso equivale com as suas expectativas e tudo mais, o que você está disposta a fazer ou não. Por exemplo, se você pega o seu celular, a pessoa às vezes tem um iPhone, sabe? Um Samsung Mega Blaster, assim, que filma pra caramba. Se você filma tudo no celular, você consegue fazer um curta. Você não precisa de uma câmera profissional pra você fazer um curta-metragem, por exemplo. Você pode querer começar um canal no YouTube, e isso seria audiovisual também. Você pode ter um microfone desse daqui, ou então pegar um microfone bom, sabe, com o seu celular ou qualquer coisa assim, e gravar um podcast. Você filma com o seu celular e tal, e grava o áudio com outro aparelho, esse tipo de coisa, e pronto, você tem um podcast. Então hoje, com a tecnologia, é muito fácil você acessar a sua criatividade, e essa criatividade pode ser utilizada no audiovisual. Audiovisual no Brasil, gente, é uma coisa que, é como a Laís falou, infelizmente não é valorizado como deveria, só que é muito competitivo também, justamente porque tem muita gente que tá fazendo. Você pode fazer da sua casa hoje em dia audiovisual, sabe?
Então, as pessoas têm que quebrar um pouco esse paradigma de que audiovisual é só cinema, é só você fazer um filme. Se você fizer um filme, você tá trabalhando com audiovisual. Não, não é bem assim. Tudo que tem áudio e vídeo é audiovisual. Então, com isso, você pode ser criativo, você pode utilizar o que você tem à mão naquele momento e aos poucos ir melhorando, ir criando portfólio sempre. Então, audiovisual é uma área tão vasta, gente, tem mais de 150 carreiras possíveis com audiovisual, só pra você ter ideia. Só na hora de você emitir um DRT lá de comunicação, vai ter tanta opção pra você que, olha, minha nossa. Então é por isso que as pessoas começam a trabalhar com várias carreiras também, né? Às vezes a pessoa, ela trabalha com audiovisual e ela é formada em marketing. Eu conheço pessoa que trabalha com audiovisual que é formada em relações públicas, sabe? Então é um negócio assim que é um curso também que acaba se comunicando com vários outros cursos aí de comunicação. Então tem muitas possibilidades a partir disso, basta a gente abrir um pouquinho a mente. Gabriel Barros. Miss, você criaria um curso de cinema? Eu amo aprender pelos seus vídeos e acharia uma ideia incrível. Sua didática é maravilhosa. Pô, Gabriel, muito obrigada. Um beijo pra você. Obrigada aí por você ter mandado a sua pergunta. E olha, se eu fosse você, Gabriel, eu ficava atento aí, né, nas minhas redes sociais, atento em algumas novidades, qualquer coisa assim, porque tem coisa boa pra vir esse ano aí, tá? Fico muito feliz que você goste da minha didática. Então, é isso, né? Não posso falar muitas informações, mas pra um bom entendedor, meia palavra basta, né? Matheus Oliva. Miss, qual é a sua opinião sobre a morte da princesa Diana? Você acha que foi de fato um acidente ou que ela foi assassinada? Cara, eu peguei essa pergunta porque eu achei muito interessante, eu amo falar sobre esse assunto. Por mais que as pessoas me digam ao contrário, eu sempre vou acreditar até o fim que princesa Diana foi assassinada. É isso, pra mim ela não morreu de morte morrida, não morreu tipo, putz, aconteceu uma tragédia. Não, pra mim foi encomendado aquilo ali e é isso. É só isso que eu tenho a dizer. Maitê. Miss, qual seria o melhor ano pra se passar uma série no mesmo universo de ST? Olha, eu acho que seria muito interessante anos 50, anos 60, esse tipo de coisa, porque ali é pós-Segunda Guerra Mundial. Você pega ali Guerra Fria, você pega um pouco da preparação ali dos Estados Unidos com a Guerra do Vietnã também. Então eu acho que dá pra você fazer uma apresentação política ali muito legal dos Estados Unidos. E isso permite que você apresente os experimentos de ST, né? Que começou tudo nessa época aí também. Então eu acho que seria uma boa. Anos 50, anos 60, por aí. Carlos Eduardo. Miss, quais são as suas expectativas para a segunda temporada de Percy Jackson? Expectativas altíssimas, porque é o meu livro favorito ali da primeira saga, né? Seria Mar de Monstros, o meu livro favorito. E eu tô muito ansiosa para ver eles aprofundando um pouco mais da personagem Clarice, que ela tem uma função importante nesse livro. Tenho certeza que a segunda temporada vai colocar flashbacks da personagem Thalia, então eu quero muito ver um casting pra Thalia. Além de outras coisas que são muito interessantes que a gente vai ver aí sendo abordado pela primeira vez, né? Como, por exemplo, itens mágicos como o Velocino de Ouro, né? Que é um item ali bem importante da mitologia grega que faz uma função importante nesse segundo livro também. Então eu quero muito ver isso, minhas expectativas estão altíssimas. Martin Rodrigues. Qual é o seu livro favorito? Se não tem um, 3 que adora. Beijo de Portugal. Um beijo, Martim. Muito obrigada aí por você estar vendo meu vídeo aí de Portugal. Fico muito feliz. E olha, eu vou falar 3 livros que eu gosto mesmo. O Pequeno Príncipe, O Iluminado. Nossa, distoante, né? O Pequeno Príncipe e O Iluminado. Eu ia falar qualquer livro de Harry Potter, só que eu não quero dar uma resposta clichê. Então eu vou colocar um livro mais recente, né? Que eu li, se eu não me engano, ano passado. Que quando eu terminei de ler, eu falei, caraca, esse foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, esse livro, ele me deu tanta burdoada na cara, sabe? É um negócio que eu achei muito impressionante. Eu chorei lendo. É uma coisa muito difícil de acontecer, né? Eu chorar com um livro. Mas eu fiquei muito emocionada, então com certeza tá ali no top 3 também. Ou pelo menos top 5, né? Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Daily Nays. Miss, não é bem uma pergunta, mas mostra atores ou pessoas que você acha que se encaixam com a aparência dos seus personagens. Te acompanho desde 2022. Um beijo pra você. Muito obrigada aí por você estar acompanhando todo esse tempo. E, cara, eu vou falar, assim, só da protagonista, né? Porque eu já respondi esse tipo de pergunta num outro Ask Miss, então eu vou colocar aqui, ó, um vídeo pra você ver. Só que eu sempre imaginei a protagonista como sendo a atriz Adelaide Kane. Eu sempre imaginei muito a carinha dela desse jeito, sabe? Eu falo que é o Carly verso, né? Pra quem não sabe, a minha protagonista se chama Carly nos livros. E aí tem algumas pessoas que parecem muito ela na minha cabeça. Então, assim, a Dua Lipa é uma pessoa que parece a Carly. A Adelaide Kane, como eu mencionei, parece muito ela também.
A Melissa Barreira, de Scream, parece a Carly também. Então, assim, é o Carly verso. Você pode escolher a sua versão favorita aí. Que demais! E falando em Scream, né? Falando em Pânico, o Tico comentou o seguinte: Oi, Miss, o que você acha que vai acontecer com a franquia Pânico? Cara, muito sinceramente, eu acho que os caras vão ligar o modo desespero master. Porque, né, aconteceu todos aqueles bafafá, né? Você demitiu um monte de ator que era importante, esse tipo de coisa. E agora eles estão tentando dar uma chorada ali para os atores antigos de Pânico. Só que alguns deles não estão afim, justamente por toda a polêmica que a franquia se envolveu. Então eu acho que no pior dos casos, eles vão dar um reboot completo. No pior dos casos, eles vão chamar uma outra galera e vamos seguir com outra história, e é isso, sabe? Eu acho que é isso que pode acontecer. A não ser que ofereçam uma grana astronômica ali pros atores da primeira franquia, né? Aí pode ser que eles tragam a galera antiga de volta, né? Mas eu acredito que pode dar ruim e eles vão fazer um reboot aí. E a última pergunta aqui, que é do Worldzinhos, eu vou ler agora. Quais são os motivos da Netflix estar cancelando toda hora séries boas? Essa pergunta aqui, ela liga muito com um outro vídeo do canal que se chama o Porquê que a internet aí tá estragando o audiovisual, né? Esse vídeo é muito importante, eu acho que é um dos mais importantes que tem aqui no canal. E eu diria que tá rolando uma pressão absurda, né, muito imediatista em relação às séries. Então a pessoa, ela tem que gostar no período ali de 1 semana, 2 semanas, se não bate o número adequado, a série já é cancelada. Não importa se ela é popular, não importa se tá todo mundo falando dela. É estabelecida uma meta. Se essa meta não é cumprida ali, se você não consegue patrocinador suficiente, se você não consegue engajamento suficiente, os caras tão cancelando as séries. Mas para você entender melhor o porquê que isso acontece, né, o que é essa questão de cultura imediatista e tudo mais, eu aconselho muito você ver o vídeo da internet, como é que ela estraga o audiovisual, como é que ela tá afetando tudo isso, que eu acho que você vai ter uma resposta muito mais completa. Mas então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e esse tipo de coisa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!